Maranata, gente, tudo bem? Fale comigo, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Antes, se você tem dificuldade com o devocional, juntar as duas realidades, né? Oração e leitura da palavra, dentro do mesmo contexto. Você conseguir unir as duas coisas para conseguir caminhar na revelação com o Espírito Santo, não esquenta a cabeça não. Aqui embaixo tem um link do curso que eu fiz. Nesse curso tem 3 métodos. Então, qual é a sacada do negócio? Ao invés de você mudar o seu cotidiano, você encontra o método que mais se encaixa na sua realidade, no seu cotidiano, e usa. Simples assim. Bem? Só chegar no link aqui embaixo. Bom, vamos lá. Em Romanos capítulo 11, versículo 36, fala que toda a criação depende do Criador, né? Tudo foi criado a partir dele, por meio dele e para ele. E, além de tudo depender do Criador, o sopro, ou espírito, em hebraico, ruach, é o que dá vida. Então, se existe vida no mundo, é porque o Espírito Santo, o sopro de Deus, o Espírito de Deus, deu vida à criação. A gente percebe isso em Salmo 33, versículo 6, diz assim: Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito de sua boca. Então, o Espírito Santo, ou sopro de Deus, né, dependendo da tradução, da maneira como você for traduzir as palavras em hebraico, é a substância de sua palavra, é o gerador de vida, é o que faz existir a vida na criação. Espírito Santo, então, e sopro de Deus, né? Espírito de Deus, são sinônimos dentro dessa linguagem bíblica. A gente vê isso também em Jó, capítulo 33, versículo 4. Diz assim: O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então, a gente percebe que o Espírito Santo é o que sustenta a vida na criação de Deus. A gente também vê isso em Salmo 104, a gente vai ler versículos 29 e 30, que diz assim: Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tira o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Então a gente percebe que para existir vida, depende do Espírito Santo. Sem o Espírito de Deus não existe vida. E dentro desse contexto de renovo que a gente viu no Salmo 104 aqui, é importante que a gente entenda que para existir esse renovo, a gente está falando de um contexto escatológico, né? Depende do mover do Espírito Santo, assim como foi na criação, assim como foi no início da criação registrado em Gênesis, esse mover precisa acontecer para que haja um renovo dentro do contexto da era vindoura. Então, o mover do Espírito Santo, ele precisa ser entendido por esses dois aspectos. Pelo aspecto da criação, e a gente vê dentro do contexto do Gênesis, né, os primeiros capítulos de Gênesis, e a gente tem que analisar também o mover do Espírito Santo dentro do contexto escatológico, ou seja, a vida acontecendo, né, a vida sendo gerada dentro do contexto da era vindoura. Então, o mover do Espírito Santo, ele testifica, ele é o testificador da obra de Deus no passado, no presente e no futuro. O Espírito Santo, que deu vida a Adão, dará vida também aos justificados em Cristo Jesus. A gente vê isso em Romanos, capítulo 8, versículo 11. Diz assim: E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em nós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, o mesmo Espírito que ressuscitou Yeshua, ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito de Deus, o Ruach Elohim, ele é o mesmo Espírito que habita dentro daquele que está na aliança em Cristo, que se submete ao Senhor de Cristo, que crê, né? Que se arrepende de seus pecados e crê e se entrega ao Filho de Deus. Então, no dia do Senhor, o Espírito da ressurreição moverá novamente. E a gente verá a vida acontecendo novamente. Assim como foi no Gênesis,
a gente vai ver na era vindoura, no dia do Senhor. A gente vê isso quando Yeshua fala isso em João, capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 25 até o 29, que diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder também de exercer juízo, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então, quando chegar o dia do Senhor, Yeshua, Jesus, virá e chamará os mortos à ressurreição. Aqueles que estiverem na aliança em Cristo, os justificados em Cristo, serão ressuscitados para a vida desses que será dada pelo Espírito da ressurreição. Mas aqueles que forem encontrados fora da aliança, na iniquidade, fora de Cristo, fora da justificação em Cristo, serão ressuscitados para a condenação eterna. E aí são algumas coisas para a gente orar. A primeira dela, o quanto nós temos de esperança na ressurreição que o Espírito Santo vai operar. Se a gente não tiver esperança naquilo que a Bíblia diz para a gente ter esperança, a nossa esperança vai ir para outro lugar. E esse outro lugar não foi algo que Deus estipulou. A nossa esperança está quando Cristo nos chamar na ressurreição dos mortos e sermos vivificados pelo Espírito da ressurreição. Será que é essa, de fato, a nossa esperança? E uma outra coisa que a gente deve pensar: o quanto a gente acredita que o poder do Espírito Santo é para resolver os nossos problemas de agora? Será que a gente clama, será que a gente procura o poder do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, só para que ele resolva os problemas que a gente tem hoje? Será que a maneira como a gente percebe o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, é uma maneira só presente, mais nada além disso? Quando a gente pensa no poder do Espírito Santo operando, é para resolver os meus problemas agora? Vamos orar? Senhor Deus, nós pedimos a ação do Espírito da ressurreição sobre nós. A nossa esperança precisa ser, no dia do Senhor, sermos ressuscitados para a vida, sermos vivificados pelo Espírito da ressurreição, o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus, o Senhor Yeshua, dentre os mortos, nos vivificar para estarmos com Ele. Essa precisa ser a nossa esperança. O mundo não pode nos dar outra esperança. Nós não podemos aceitar outra esperança que não seja aquela que você nos deu. Será que por acaso nós estamos orando para o Espírito Santo só para resolver os nossos problemas daqui? Será que é a cura para agora que a gente busca? Será que é a solução para a dificuldade agora? Será que é a busca pelo poder multiplicador para resolver uma falta agora? O quanto que a gente olha para o Espírito Santo dentro da caminhada até o dia do Senhor? Nos ajuda, Senhor, a perceber e nos ajude a nos arrepender de tudo aquilo que está fora do compromisso do Espírito Santo. Nos ajude a nos arrepender da falta de percepção que nós temos daquilo que você, Senhor, estabeleceu na Tua Palavra e que nós devemos crer. É o que nós pedimos em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.